Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês alguns materiais gráficos que eu tenho aqui em casa. São alguns materiais que hoje em dia a gente já não vê mais tantas empresas, as marcas produzirem esses tipos de materiais, mas eu acho que eles são muito interessantes porque, vou dar exemplo, né, do meu caso aqui. Por exemplo, nessa loja, essa marca de roupa aqui, Código Girls. Vamos supor, eu ia lá na loja, comprava, fazia alguma compra com eles e de cortesia, sempre ao sair, a vendedora entregava uma dessas revistinhas que eram produzidas, se eu não me engano, 2 vezes ao ano, tá? Uma para coleção outono e inverno e uma para coleção primavera-verão. Então eu trazia a revistinha para minha casa e lia ela, porque ela segue ali um estilo de revista adolescente, tipo Toda Teen, que é uma revista antiga, né? Ou revistas adolescentes normais. Então tem alguns conteúdos de entretenimento e dentro dessas revistas nós encontramos looks, ensaio fotográfico com a coleção nova. Então fica uma espécie de revista de entretenimento junto com inspirações de looks com as roupas que vão chegar na loja, ou que estão disponíveis na loja, tá? Eu acho que é um material riquíssimo, super interessante. Embora a gente veja aí dentro da parte de produção gráfica, nada impede da gente criar uma versão para o digital, né? Você pode criar esse contato, esse conteúdo mais interessante para o seu cliente dentro do digital também. Mas vamos lá, vamos analisar, ver como que é a diagramação, o tipo de conteúdo e do mais observar e analisar para a gente ter referência, tá bom? Então, lembrando, isso aqui são revistinhas da marca Código Girls, é uma revista gratuita, então você ia lá na loja e já pegava. Às vezes eu ia lá só para pegar a revista mesmo, às vezes nem consumia nada, então uma revista bem tranquila. Então, diagramação igual revista mesmo, título da marca aqui em cima, geralmente a capa tinha uma pessoa famosa. Aqui fala da parte de expediente da revista, como todas elas vão ter. Então, por exemplo, direção geral, direção executiva, direção comercial, editor-chefe, publisher, assistente de produção, desenvolvimento de produtos, stylist, fotógrafo, videomaker, beauty, modelos e assistente de fotografia, tá? Tem todo o contato aqui. Aqui tem uma espécie de sumário. Só que dá pra ver que como não são tantos conteúdos assim, a pessoa soube diagramar muito bem, porque ela conseguiu ilustrar praticamente todos todos os capítulos que contém aqui dentro da revistinha, tá? Então, ó, só uma observação aqui. Tem um fundo muito impactante, né, com muita informação, a gente coloca alguma arte, alguma placa, né, uma forma com transparência e assim eu permito a leitura do texto. Não vou ficar folheando tudo aqui, fiquem tranquilos, tá? É só para destacar mesmo as partes mais interessantes. Tem parte que é bem poluído visualmente, mas pode ser de repente para bater com o visual do próprio público, né? De chamar atenção, cores vivas e tudo mais. Então essas revistas, elas se caracterizam por conter basicamente, né, assim, acredito eu que o conteúdo principal são os ensaios fotográficos. Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu achar. Aqui eles não estão falando sobre a loja, tá? Falam só sobre os assuntos que vão ter aqui dentro. Mas dá pra ver que é o ensaio de coleção outono e inverno. Então olha que legal, eles vão para um cenário, tá? Vão para um cenário, fazenda, algum local. Cada modelo veste a roupa uma vez e eles montam looks exclusivos. Aqui tem um concurso de garota Código Girls. Aqui tem um ensaio que eles fizeram em Paraty, então eles mostram a parte do making of também, que é bem interessante. E aqui, ó, sempre dentro do conteúdo eles vão inserindo delicadamente, mas enquanto conteúdo também, os looks da loja, tá? Aqui já entra na parte tribo urbana, a mesma coisa que a gente vê, fundo com poluição visual, digamos assim. Então é inserido um retângulo com transparência. Vou pular aqui um pouquinho. E aqui dentro do conteúdo também vem vindo conteúdos extras de maquiagem, de cabelo, às vezes tem quiz, tem aqueles testes que pelo menos adolescentes gostavam muito de fazer, tem receitinha, tá vendo, ó? Uma revista bem legal, bem interessante, que você consome ela por horas e horas. Então, um conteúdo bem interessante de ser consumido, tá? Aqui fala ainda sobre localização de lojas e em algumas, essa aqui tem, ó, um conteúdo para você ser franqueador, aliás. Não, seja um franqueado, acho que é assim que fala mesmo. Então, assim, é um conteúdo, é uma revista que abrange vários públicos. Acredito eu que o público principal é o consumidor, né, são os adolescentes, mas de repente alguém aí, pai, mãe, não sei, alguém que tem a intenção de abrir uma franquia, pode ver o conteúdo também, tá? Então, basicamente, as demais são todas assim. Eu fazia coleção dessa revistinha, dá pra ver até
a melhora entre uma edição e outra. Essa aqui foi uma das primeiras. Dá pra ver que a fotografia era diferente, tá vendo? Essa aqui, ó, essas aqui são fotos em estúdio. Gente, não repara que às vezes eu anotava preço aqui, porque os catálogos da Código Girls não vêm com preço. É uma característica dos catálogos deles, tá? Então, ó, vocês podem ver que são fotos feitas em estúdio. Tem fundo branco e uma montagem, né, gráfica atrás, tá? Aqui fala ficha técnica, aqui já foi pro final. Encerra. Vou passar rapidamente. Essa outra aqui tem a Bruna Marquezine. Essas aqui também são fotos em estúdio, ó. Mas você vê que ainda assim, olha que legal. Você tem os cenários diferenciados, mesmo que seja dentro de um estúdio. Aí tem conteúdo, fala sobre o inverno, entrevistas, tendências 2013, uma revista super atual. Tá? Aqui de novo, seja um franqueado, eles têm um padrãozinho. Tá? Então, bem interessante. Então, outra da Código. Essa aqui foi a primeira, essa aqui foi feita no próprio local mesmo, novamente para falar sobre coleção outono e inverno. Então tem a parte da fotografia, edição, tem tipo um Photoshop, sabe aquelas formas personalizadas do Photoshop? Parece, né? E tem a própria diagramação, que é o encaixe das fotos. Tem foto inteiriça, fotos menores. Essa aqui foi uma das primeiras, então é só o conteúdo da loja mesmo, não tem entrevista nem nada. Então, essas aqui são outras da Código, tá bom? Aí, beleza, vamos agora para algumas revistas de fast fashion. Essas aqui são da Marisa, tá? A Marisa, eu não sei porque eles perderam esse costume, mas eu achava super interessante. Marisa fazia catálogos, como se fosse catálogo, tá? Revistinha, ou então aqui fala que é guia de compras, com os preços, seguindo cada coleção nova que eles lançavam. Então, olha só, é bem legal. Essa aqui, por exemplo, é do Dia dos Namorados. Vem aqui já anunciando, né? Deixando bem claro quem é o anunciante, que é a Marisa, tem logo, tem logo. Aqui não fala muito sobre ficha técnica, fala mais sobre contato. E aqui já entra, ó, diferente da revista da Marisa. Todas as peças vêm com preço, então é uma revista mais comercialzona mesmo. Eles falam, né, um pouco sobre a coleção, sobre o inverno, sobre aqui dicas de moda, tipo couro, renda, salto, enfim. Porém, dá pra deixar bem claro que é uma revista para compra, uma revista comercial, para influenciar a pessoa ir lá na Marisa e comprar, tá bom? Então, todas essas aqui, ó, em estúdio, dá pra gente ver. Aqui, foto estilo, com fundo neutro, fundo branco. Aqui lembra até lookbook. Aqui, opa. Olha a aula, gente. Ali nada demais, era só lingerie, mas vamos evitar problemas, não é? Aqui, outra revista da Marisa, dá pra vocês verem que o visual vai mudar totalmente. Aqui já é primavera-verão. Ó, essa aqui já é uma revista mais completinha, tem um sumário aqui. Aqui fala sobre a equipe, tá? A equipe de estilo, aqui redes sociais. Eu começava a inserir redes sociais, né? Ser um pouco mais comum as lojas anunciarem as suas próprias redes sociais. E vamos lá, aqui a gente não encontra tanto preço ainda. Aqui já abre com preço, então dá pra gente ver que são fotos em estúdio, só que elas seguem um tema de primavera-verão. Tem aqui, ó, as cores são em tons pastéis, são estampas florais, são cores mais alegres, mais vibrantes. É assim, é um pastel, né? Em alguns casos são tons pastéis, e em alguns casos são cores vibrantes, como por exemplo, a cor da tipografia. Olha só, aqui linha Barbie, eles fazem moldurinha para foto. Eu sempre comento com vocês para evitar colocar uma foto e cortar o corpo da pessoa, né? Exceto quando você coloca uma moldura. Se essa foto tivesse, tipo, só colocada aqui sem a moldura, ficaria estranho. Mas eles inseriram uma moldura, então fica mais aceitável, fica parecendo um quadrinho. Tá bom? Então é nesse estilo. Tem aqui um ensaio fotográfico, um cenário, a foto que conversa, ó, aqui sim, tons pastéis. E sempre os preços, revista comercial. Tá? Então, ó, aqui entra parte de onça, aí tem a foto aqui do leão, do tigre. Tá bom? Aqui já entra uma parte mais clássica. Olha só que legal. Aí tem a parte de acessórios, aqui a parte galera pop. Aqui parte infantil. Tem algumas revistas ainda que tem uma característica de... às vezes, metade da revista é moda
A outra metade é casa. Daí quando chega na parte da casa, a revista inverte, assim, ó. Ela começa ao contrário, tá? É pra diferenciar bem o que é uma revista da outra. Deixa eu apoiar minha perna aqui pra facilitar. Aqui eu trouxe pra vocês uma revista Glamour, tá? Não tô falando só de marca, trouxe materiais impressos de uma maneira geral. Então vamos ver um pouquinho, né, ter essa leitura com revista mesmo, que é revista como entretenimento, onde, como nós já vimos em aula, os anúncios publicitários são caríssimos aqui. Página 2 e página 3 é o ó de caro, então vamos dar uma olhada aí o que tem dentro das revistas, tá? Essa aqui é uma revista de março de 2014, da anunciante Glamour. Essa revista aqui é da, quer ver? Glamour Edições Globo Condenaste. Enfim, sou meio ruim aí na parte de editora, mas vamos lá. Então a gente sempre tem aqui o nome da revista em cima, a estreia, né, a pessoa principal tá aqui no meio, tá em destaque, e aqui as chamadas dos conteúdos principais que teremos dentro da revista, que nós vamos encontrar aqui. Bom, página 2 e 3, anúncio. Quem pagou muito? J'adore, da Dior. Olha só, a Dior pagou muito para aparecer aqui, com o perfume J'adore. Aqui, Bulgari, também pagou caro. A gente vê que a revista começou, mas o conteúdo em si ainda não iniciou. A gente tá só em anúncio. Mais um anúncio da L'Hélice Blanc. Mais um anúncio da John John. Mais um anúncio da Carolina Herrera. Na verdade, esse anúncio aqui, ó. Pera, deixa eu só dar uma olhada. Esse aqui é o John John. Esse anúncio aqui, embora esteja exibindo Carolina Herrera, tá falando, né? O anunciante é a Época Cosméticos, tá? Então, eles querem vender o perfume Carolina Herrera, ou de Parfum Sublime, ou Sublime. Porém, o anunciante principal é a Época Cosméticos, que é uma plataforma de venda. Outro anúncio aqui, Farm mais Adidas. Outro anúncio, Lança Perfume. Outro anúncio, Carmen Stephens. E aqui, né, como são marcas bem bacanas, bem autorais e tudo mais, a gente, mesmo que compre a revista, acredito eu que a gente não se incomode com tantos anúncios, porque são marcas famosas e dá pra gente ter uma noção de look, dá pra ter inspiração ao olhar para o anúncio, tá? Então não são anúncios chatos, são anúncios criativos, que dão alguma dica ali, tá? Aqui fala sobre a edição, quais são os pontos principais. Aqui mais um anúncio da Sephora. Aqui vem o sumário da revista, tá? Aqui vem aqui anúncio. Aqui toda a parte do editorial da revista, né? Ó. Moda, beleza, redação, arte, site, colaboradores, diretor-geral, marketing e circulação, publicidade, publicidade centralizada, publicidade regional, estratégias digitais, acervo digital e syndication, conselho editorial e conselho de administração. Aí anúncio, eu não vou rodar a revista inteira, tá? Mas só para vocês verem, o formato é sempre muito bem diagramado, material de revista, material gráfico, é muito legal pra gente olhar, pra gente analisar, porque é muito conteúdo, gente, para inserir aqui. São conteúdos, eu não diria maçantes, porque não são chatos de letra, porque a gente compra a revista, né? É diferente de um anúncio na rede social que eu tô passando ali no Instagram e pá, do nada aparece um anúncio patrocinado. Então, quando a gente compra uma revista ou um jornal, quer dizer que a gente tem uma predisposição a ler mesmo, né? A gente tem uma vontade de ler textos maiores, que é uma característica muito diferente da internet. Então, às vezes, a gente pode até estranhar esse excesso de texto, mas são textos interessantes. Então, olha só, eles têm muito conteúdo para colocar, mas eles diminuem a fonte do texto principal e conseguem incluir bastante conteúdo aqui, ó. Só que muito bem diagramado e separado em grupinhos, que eu sempre falo para vocês, ó. O texto dessa foto são esses dois grupinhos. O texto dessa foto da mulher com a touca na cabeça é esse grupinho da esquerda, tá bom? Então, a gente tem área de respiro, ó. A gente tem margem entre uma imagem e outra. Então, é bem interessante a gente ter esse olhar para materiais impressos. Basicamente, é conteúdo anúncio, né? Ó, aquele que a gente aprendeu no design, contorno do texto. Aqui nós já temos uma sequência de imagens, ficou um pouquinho confuso, mas ainda assim faz parte desse tour aí, né, de mostrar uma turma grande. Então nós temos os textos, que seriam as legendas para as imagens. Olha esse outro formato, as fotos como moldura e o texto no centro. Aqui anúncio, vamos dar uma acelerada aqui.
eles brincam também com o tamanho de imagem, né? O texto sempre é menor e as imagens maiores, dá pra gente perceber, né? Quando eles precisam colocar uma imagem de alguém, só que com corte, né? A pessoa tá ali num plano médio, se eu não me engano, para não ficar aquela sangria feia, aquela coisa cortando a pessoa ao meio, eles colocam uma moldurinha. É bem interessante da gente ver. Então, sempre a gente entende que o texto é referente a tal imagem. Tá? Vou só avançar aqui rapidamente, ó. O anúncio, quando a entrevista geralmente tem uma frase mais impactante que a pessoa entrevistada falou, tá? Então é isso, revista é diferente, é bem interessante a gente ter esse olhar para os anúncios, tá bom? Revista Glamour. Aqui tem outro material que é da Natura, que a gente recebia, é um guia de maquiagem. Eu quero mostrar ele enquanto marca mesmo, que a marca não só faz catálogo comercial, que é voltado para venda, mas também materiais para o próprio treinamento dos seus colaboradores. Então aqui nós temos esse material, que é o guia de maquiagem, temos aqui o sumário. É um material diferente, eu trouxe ele, quer ver, ó? É um material antigo, tá? Mas olha só que legal. Aqui vamos falar de base, corretivo? Vamos. E como é que eu acerto a cor? Primeiro, essa folha, né? Esse papel ele deve ser muito bem fiel à cor, né? O que eu tô vendo no computador precisa sair. E eles fizeram uns buraquinhos, como se fossem tags, onde você pode colocar o seu braço, ó. Você coloca o braço para você ver qual é a sua cor. Certo? Em todas as páginas que falam de base e tal, tem esse recurso que você vai colocando a sua pele aqui, o seu antebraço, para você identificar qual é a sua cor, tá? Então, olha que legal. Eles conseguem mais ou menos resolver um problema de cor. Aqui também eles têm um corte especial, ó, como se fosse um índice mesmo para você encontrar o conteúdo que você deseja. Então, por exemplo, deixa eu focar aqui. Vamos supor, eu quero o delineador. Aí eu paro o dedo aqui e vou direto para o conteúdo. Lembrando que esses cortes diferenciados saem um pouco mais caro para a gráfica, tá bom? Tem fotos impactantes, fotos estilo maravilhosas. Vamos lá, aqui tem um outro material da Marisa, vou folhear rapidamente, tá um pouquinho amassado esse aqui. Ó, mesma coisa, aqui é um ensaio externo, fala sobre coleção primavera-verão, aqui já é um estilo mais hippie, então como se eles estivessem no acampamento, bem John Lennon, lá, tem preço, daquele jeito que a gente já viu nas outras revistas, tá bom? Vamos seguindo. Aqui tem uma revistinha da Petit Jolie. Eu não lembro como é que eu consegui ela, mas às vezes ela é distribuída em lojas que oferecem a marca. Então é uma revistinha que fala, é como se fosse aquelas da Marisa mesmo, só que ela tem um pouco mais de conteúdo. Nome da revista, a foto principal e as chamadas mais interessantes. Ah, e aqui sempre tem o editorial, né, no sentido de qual é o ano dessa revista, qual é o número. Aqui tem um sumário bem legal. O tema da revista é Pé na Estrada, então a gente vê que a paginação é em formato de mapa, né, aquele PIN do Google. Mesma coisa de formato, ó, muito bem diagramado, característica de revista, olha só. Aqui eles fizeram um corte, né, a sangria das imagens e colocaram um texto bem alinhadinho mesmo para dar a intenção que o texto conversa com a imagem. Aqui tem tipo um, como é que fala? Nossa, deu um branco aqui agora. Ah, esqueci, gente, tem um nome quando você junta esses quadros todos. Esqueci mesmo, mas tem um nome, tá? Quando você junta todas as imagens. Olha que legal. Aí tem um ensaio fotográfico, tem a pessoa entrevistada, tá? Aqui uma outra revista da Pernambucanas agora, perdão. Então, ensaio externo. E o da Pernambucanas, como ela se assemelha bastante com a Marisa, também tem preço, vocês podem perceber. Então, ó, diagramação diferente, não, embora as fotos sejam a maioria das vezes verticais, eles conseguem fazer uma mistura, né, uma moldura, deixá-la um pouco mais interessante. Deixa eu ver se essa vai falar de casa. Ó, aqui acontece, ó. Até aqui, revista assim, certo? Quando entra na parte de casa, você tem que virar a revista e você pode recomeçá-la agora deste lado. Tá vendo? É a mesma revista, só que ela muda o lado, muda a orientação quando troca o tema. Agora aqui uma revista da Líquido, foi uma distribuição aqui em Taubaté. É um material bem legal, deve ter sido caro, o material parece ser reciclado, bem grosso, sem brilho. Então, olha,
pessoal foi lá fazer um ensaio fotográfico. Aqui tem... Ai, meu Deus, como que é o nome disso? Não me lembro. Mas tem um recorte aqui, a junção das imagens. Tem tipo uma colagem, né, que fala também. Ensaio fotográfico. Essa revista aqui da Líquido não tem preço, então você vê a foto da pessoa toda arrumada, ela vestindo as roupas da Líquido na praia e você se imagina no lugar da pessoa, você se imagina nesse lugar, tá? Então uma foto é um catálogo como se fosse mais para despertar o desejo de usar o produto e você desejar estar naquele lugar. Mas você tem que ir até a loja para você descobrir o preço. Tá vendo? Mas olha que diagramação interessante. Cores bem vivas, bem tropicais. Aqui entra a parte... aqui mudou, ó. Aqui não é mais praia. Aqui é fitness. Olha, fotos com movimento. Aqui já são fotos em estúdio. Velocidade do obturador bem rápida para captar os cabelinhos de pé aqui. Montagem, né? Provavelmente foi feito num chroma key para a pessoa conseguir recortar. A gente que viu o Photoshop sabe que recortar cabelo é terrível. Então, eles fazem provavelmente no fundo de chroma key. Vamos correr aí, hein? Aqui é a revista da Melissa. A Melissa antigamente fazia essas edições da Plastic... é isso mesmo, Plastic Dreams. Eles faziam essas edições aqui dependendo da coleção. Então, Melissa é totalmente artística, mexe com estilista e tudo mais. Então, é uma revista loucona, com ensaio fotográfico super artístico, colorido, diferente. E não tem, assim, preço especificamente, mas é uma revista bem artística, assim, pra gente conversar de arte. Então, vocês vão ver que a característica de anúncio também, né, de visual, é bem interessante. Aqui foi quando a Melissa começou a entender que o público masculino também gostaria de consumir Melissa. Então, eles lançaram essa... Eu acho que foi a primeira Melissa, tipo... unissex mesmo, que era M0. Aqui, sumário. Deixa eu escurecer aqui um pouquinho. Sumário, algumas fotos principais aqui. E aqui eu quero destacar não só a diagramação, que eu vou passar reto, senão eu vou demorar, mas eu quero destacar para os ensaios fotográficos, que, nossa, é maravilhoso, gente, o que tem aqui. Nossa, ainda fala de cor, que não lembrava disso. Olha que legal. Fala um pouquinho sobre as cores, olha que legal aqui, hein? Aqui fala sobre arte, olha que interessante. Então, eles seguem muito o papel da Melissa mesmo. E aqui, ó, sonho colorido. Tava de lado. Então, tem um ensaio fotográfico bem bonito, todo cores neon, as meninas de peruca, bem artístico, bem coloridão. Todas elas, claro, usando os sapatos da coleção nova. Olha só. Muito a cara da Melissa, então eles poderiam pegar essas fotos também e fazer impressões em banners, em materiais de identidade visual para inserir nas lojas físicas. Aqui mostra um pouquinho sobre o ensaio fotográfico, né, o making of, bem legal também. Aqui fala novamente sobre cores e já volta para mais ensaio fotográfico. Fala de mulheres de destaque. Aqui fala de cor novamente. Ó, aqui, ó, naturezas vivas em display. Então, eles inserem a Melissa dentro de natureza. Olha que ensaio fotográfico mais lindo, gente. Olha que vidro, transparência, cores, fitas, flores. Olha que lindeza. Então, assim, vocês podem ver que nem senti falta de ver preço, porque essas fotos encantam aos olhos. E eu acho que o material gráfico a gente para ver. Então, é muito legal. Aqui vou encerrar, tá? A revista da Melissa. Aqui trouxe uma revista antiguérrima, essa aqui é do Toda Teen, só pra vocês verem o visual, que ela vai lembrar um pouco até o da Código Girls. Tá vendo? A revista tem bastante anúncio também, só que é bem antiga mesmo. Aqui nessas revistas Toda Teen, geralmente na página do meio vinha essa página aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa página com o grampinho, que você poderia destacar, aqui o grampo, ó. É grampo mesmo. Você poderia destacar e fazer um mural aí pra você colocar no seu quarto. Aqui uma outra revista, essa aqui é da Oscar. Eles unem, quer ver, ó? Aqui é uma revista da Oscar em si. Vocês vão ver que tem bastante conteúdo interessante também. Fala um pouco sobre moda. Ó, vão ter anúncios específicos de algumas marcas. Aqui fala tendência, hein? Tem muita tendência. Então dá dicas. Eles mostram, tipo assim, o mesmo estilo de sapato, só que para várias marcas. Ou então como combinar, como usar esse estilo. Olha que legal.
Até que esse aqui tem preço sim, acho que eu falei que não tinha. Ó, aqui anúncios específicos da Moleca, da Mississippi, combinações, lookbook, tá bom? Aqui tem uma do Torra Torra, que essa aqui, ela já é, deixa eu ver se eu acho o ano. Deixa eu ver aqui. 2018, tá? Essa aqui 2018. Tem preço, então se parece bastante com Marisa e com Pernambucanas. Vamos ter aqui combinações, vamos ter ensaio fotográfico. Tem um visual interessante também. Aqui tema Copa. Então a gente tem uma própria diagramação, que é característica de revista, só que utilizando uma questão mais comercial, tá? E para encerrar, que estava por ordem de tamanho aqui, uma outra revista da Natura, essa aqui é uma edição bem artística, olha só que legal. Eu não lembro onde eu peguei, mas não foi uma revista para consultores, tá? Foi alguma loja, algum lugar que eu fui e recebi. Não sei porque eu rasguei, que dó. Então, vocês podem ver que a diagramação dela é bem clean, é bem assim minimalista, bem cara de Natura mesmo. Olha só a diagramação. Opa, vocês não estão vendo nada aí, né? Baita de um espaço livre, a diagramação toda aqui do texto. Olha que sumário diferente, todo deitado. Aqui eles trabalham com bastante foco, com bastante zoom. Aqui eles falam linha por linha, vou adiantando um pouquinho. Falam um pouquinho sobre peças, obras, algumas coisas artísticas. Vez ou outra eles falam dos produtos. Aqui tem preço, tá? Só que no caso eles não trabalhavam ainda com plataforma digital. Olha só. Olha só como é clean, como é minimalista. Só o produto, um pequeno texto para falar das notas e aqui a assinatura da marca. Aqui fala algumas partes gráficas diferentes. Aqui eles falam sobre os principais produtos. Textos de informação, cores. Tem uma foto de um pincel que eu acho bem bonita. Aqui, mamãe e bebê. Ó, zoom. Deixa eu ver se eu acho a foto do pincel, que ele é bem bonita. Acho que não vou achar. Mas é isso, gente. Isso aqui são alguns materiais gráficos que eu resolvi trazer pra vocês. Tchau, tchau!